Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a minha estreia nas leituras do Ken Follett, com o livro As Espiãs do Dia D. Então esse aqui foi o livro sorteado para o Desencalha do mês de março, para minha alegria, porque coincidiu com o convite que o Frank do canal Universo Particular me fez para participar do projeto Lendo Ken Follett, que ele está fazendo no canal dele. Tem outros canais participando também, o canal da Leila Cardoso, o canal da Cristina do Relivrando. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo já todos os canais, inclusive o vídeo onde o Frank faz esse convite então para as leituras de Ken Follett. E aí, conforme a gente for lendo Ken Follett, a gente vai fazendo os vídeos. E aí coincidiu então desse livro ser sorteado, um livro que já estava encalhado na minha estante há uns 2 anos e que eu ganhei da Cici, do Dicas da Cici. Então, de novo, Cici, obrigada. E pela oportunidade também de colocar na minha mão o livro do Ken Follett, porque nesses mesmos 2 anos já tem muita gente que conhece meus gostos, que vem insistindo para eu conhecer a escrita do Ken Follett e eu fiquei postergando. E eu confesso que vocês estavam certos, gente, muito obrigada, porque já quero ler tudo desse autor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o livro e vocês ficam convidados a conhecer então o projeto. Tem uma hashtag, vou passar o vídeo do Frank. Antes de eu falar da história, queria passar 2 contextos aqui que eu acho importantes para esse livro. Eu não pesquisei de maneira muito aprofundada, mas dá para passar aqui um pouco para vocês. Primeiro o que é o tal do dia D, né? Então esse dia D, na verdade, que marca a data de 6 de junho de 1944, foi um dia muito importante para o final da Segunda Guerra Mundial. Foi um período aí em que as forças de Hitler já estavam se enfraquecendo. E aí, nesse dia D, soldados britânicos, franceses, americanos, acho que canadenses, acabaram se juntando e desembarcaram nas praias da Normandia, que é numa região francesa. E lá eles conseguiram render os soldados alemães. Então esse fato assim ajudou a enfraquecer muito mais e foi um dos dias aí, uma das batalhas que, aliás, dizem foi muito sangrenta, mas que ajudou a determinar aí o final da guerra. E tem uma outra informação também sobre uma instituição que é chamada em inglês de Special Operation Executive, que é aqui traduzida como Executiva de Operações Especiais. Essa instituição foi criada pelo Winston Churchill em 1940 e ela tinha como principal propósito facilitar a espionagem e fortalecer a resistência contra as forças alemãs, né, para que os alemães não entrassem aí no Reino Unido. E é nesse contexto então que a gente começa a nossa história. A gente vai ter a protagonista, que é a Felicity Clare, que é uma britânica, né? Ela também é chamada durante o livro como Flick, né? O codinome dela. E ela faz parte, então, dessa instituição, dessa executiva de operações especiais. O livro começa, então, quando ela e sua equipe, né? Todos ingleses, estão na França. A França está tomada pelos alemães. E o maior objetivo deles naquele momento, sabendo da proximidade desse dia D, que já estava marcado, né, esse ataque aí contra os alemães já estava sendo planejado. Então o livro basicamente ele vai contar um período de 10 dias antes dessa data, 6 de junho de 44. Inclusive cada capítulo é um dia, a gente tem 10 capítulos no livro. E no primeiro capítulo, então, 10 dias antes desse dia D, eles estão na França tentando enfraquecer as linhas de comunicação, né? Uma das maiores estratégias ali naquele momento era tentar fazer com que os alemães não conseguissem se comunicar, para que o ataque pudesse ter, né, uma possibilidade maior de sucesso. Então a gente começa o primeiro capítulo com a Flick, junto com o seu marido, que também era líder da resistência, e mais uma equipe de espiões tentando invadir a maior célula de comunicação que existia ali na França, tomada pelos alemães, que na verdade era a maior central de comunicação da Europa na época, né?
Então eles tinham ali todos os telégrafos e sistemas de fax e linhas telefônicas, e tudo que eles recebiam ou até interceptavam também era tudo feito ali nessa central. E essa primeira tentativa de ataque deu errado, né? Então a Flick acabou perdendo boa parte da sua equipe, o marido dela foi ferido, foi baleado, e ela teve que voltar então às pressas para Londres para tentar, né, uma nova estratégia ou saber se teria uma segunda chance de fazer esse ataque. A única ideia que surge é que ela vai precisar formar uma equipe de mulheres para que elas entrem disfarçadas de faxineiras nessa central telefônica e consigam colocar uma bomba lá dentro e executar o plano, né? A Flick precisa então montar uma equipe com 6 mulheres, né? Porque a equipe de faxineiras eram 6 mulheres, mas por motivos de confidencialidade, por motivos operacionais, ela precisou catar essas mulheres assim de uma maneira um pouco diferente. Eles tiveram que procurar mulheres que foram reprovadas nos testes de espionagem, mas de certa forma elas possuíam, cada uma delas, alguma coisa que podia ajudar a Flick naquele momento, né? Como ser uma boa atiradora, ou mesmo entender de centrais telefônicas, porque elas entrariam lá, a pessoa teria que entender aonde que estava a central de comunicação, os fusíveis, as peças estratégicas ali que elas teriam que detonar, né? Então ela forma essa equipe de 6 mulheres, treina essas mulheres em poucos dias e volta à França. E aí a gente vai ter um outro personagem, né? Eu posso dizer que também é o protagonista, a gente vai ter eles dois como protagonistas, que é o Dieter Frank. O Dieter é um alemão, um major alemão, e ele também se encontra na França justamente para reforçar essa guarda, porque os alemães estão muito preocupados em estarem vulneráveis aí nessas centrais de comunicação. O Dieter, ele é vamos dizer assim, exímio torturador e interrogador. Então ele vai conhecer meios eficazes, até mais psicológicos do que físicos, para torturar as pessoas e tirar informações. E esse alemão, então, ele descobre que a Flick é a líder da resistência, né, a principal comandante ali, e ela passa a ser então o alvo dele. O autor narra em terceira pessoa, alternando os capítulos entre esses dois personagens, a Flick e o Dieter. Então a gente tem um capítulo sobre, né, com a visão dela, e outro capítulo com a visão dele. Isso é muito legal porque ele equilibra muito a história. E o Ken Follett também conseguiu uma façanha para mim, que foi colocar no meio de toda essa história de espionagem, num ritmo alucinante, colocar conflitos pessoais desses dois personagens. E ele consegue inserir isso na história sem deixar nada chato nem cansativo, gente. Essa dosada aí do Follett de usar ficção com história real, assim, achei que ele dosa na medida, assim, muito bom, gostei muito, mas vou falar para vocês, assim, que só por isso já me agradaria o livro, mas o que me fez realmente eu me apaixonar por essa história e pelo propósito do autor aqui, foi que ele mostra pra gente aqui nesse livro a importância e a participação das mulheres na Segunda Guerra, coisa que a gente não vê muito documentado e registrado por aí, né? Então, por exemplo, vi em reportagens que realmente o Follett se inspirou em algumas mulheres que fizeram parte dessa instituição britânica, né? E que foram bem importantes, e ele se inspirou nelas. Aí uma delas eu vi aqui, que é a Pearl Whitterton. Meu Deus do céu, eu vou deixar aqui embaixo na tela que eu não sei pronunciar isso aqui. Mas tá aqui a foto dela. Essa foi uma das mulheres também muito importantes nessa instituição, comandou aí mais de 1000 pessoas. E olha só que interessante, gente, quando a guerra terminou, ela foi indicada para receber, na época era a tal da Cruz Militar. E ela não pôde receber a Cruz Militar porque era uma honraria dada somente aos homens. Então ela teve que receber lá um outro título, uma outra coisa, porque ela era mulher. Embora alguns homens tivessem lutado pela causa, porque
achavam que ela merecia receber, né? Então, essa e outras histórias, se vocês digitarem Special Operation Executive Woman, ou sei lá, mulheres na espionagem, gente, tem muita coisa no Google, assim, sabe? Tem muita história legal. Ficaram aqui as minhas impressões das espiãs do dia D. Lembrando que o Desencalha de abril não vai ser sorteado. Para quem viu no último vídeo a minha TBR do mês de março, que vai ser só leitura de autoras mulheres, eu acabei escolhendo então dos livros do Desencalha que foi escrito por autora mulher. Então tá lá no stories do Insta, tudo registradinho, se vocês quiserem dar uma olhada lá, e assim que eu terminar a leitura eu trago para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!